te dar uma dica. Quer saber o segredo do sucesso? Não se apaixone nunca. Descobri que Rui, em russo, é um baita palavrão. É um palavrão tão cabeludo que eu não posso nem dizer aqui o que é, entendeu? Mas a gente faz pi, mas só pra eu saber. É o c... É verdade? É absolutamente impossível, né? 10 vezes mais daquilo que se paga hoje. Esse ajuste de caixa que os aeroportos estão querendo fazer, na verdade, quem vai pagar somos todos nós. Meu nome é Henrique Figueroa, mais conhecido como Cacará. Eu pichava muro quando eu era adolescente, pré-adolescente em Brasília. Mas eu fui para ilustração. Aí eu comecei a me especializar em desenhar a cidade, cara. Esse disco, ele é muito individual, mas ele é da minha relação. Sou eu em relação a todas essas mulheres. Entramos para dentro do estado de São Paulo e eu acho que a montagem dessa coleção, que está só no início, vai pontificar aqui na cidade um polo tão significativo como os grandes museus de arte que nós temos no Brasil. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. A gente começa o Metrópolis com cinema. 4 mulheres e suas dúvidas, dificuldades, conflitos, lutas. O que um dia já ilustrou os quadrinhos da cartunista Maitena agora está nas telas de cinema. É isso aí, né, Cunha? E Mulheres Alteradas absorveu bem esse espírito das tirinhas lá dos anos 90 e se atualizou. E o resultado é uma comédia boa de ver. Crise dos 30. Bateu assim, ó. Você não procura nem mais. Crise dos 30. E deixou todo o resto de lado. Resto? Que resto, Leandra? Eu sou mãe de 2 crianças, não tem resto. A gente começa o filme falando que a mulher alterada é uma mulher que ela não é que ela tá maluca, né? É uma mulher que está em processo de alteração. As moças que vão ver o filme têm chances, grandes chances, de se identificarem com as 4, porque as 4 representam desejos e momentos de vida diferentes. Você sabe por que eu vou pra balada? Não, por quê? Porque eu não tenho escolha. Quero ter um bebê. Você, um bebê. Desculpa, eu tô descontrolada. Cara, como é que foi fazer o roteiro? Acho que deve ser difícil, né? O roteiro baseado nas tiras da Maitena, que não tem personagens específicos. Como é que foi? Foi um desafio mesmo, porque a Maitena, é o que você falou, ela dá situação, né? Ela não tem personagem, ela não tem a curva, né? A transformação, que é a coisa do longa-metragem. Mas a gente queria muito fazer, ser o máximo Maitena nessa adaptação. Então a gente construiu as histórias a partir dos cartoons ali, das situações. De repente tinha alguma situação que a gente olhava e falava assim, isso aqui dá para abrir uma história e a gente enfiar um monte de situações da Maitena. E as cores, isso fica, grita, vamos dizer assim, pra gente, as cores imediatamente. Era um exercício de cor em cima de cor. A gente se inspira no Medo e Delírio em Las Vegas, que é um filme que tem muita colorido e uma grande angular que se mexe. Por partir dos quadrinhos tem até esse exagero de cores, assim. Até essa reunião ninguém mais tem vida, 24 horas de trabalho por dia. Marinagem, meu casamento tá na UTI, respirando por aparelho. Eu preciso fazer essa viagem. Quer saber o segredo do sucesso? Não se apaixone nunca. A minha personagem, que é a Marinati, que é a mulher que está apaixonada e que ferra a vida inteira. Ela é uma advogada de sucesso, poderosa, ela se apaixona e começa a dar tudo errado porque ela só quer saber daquele homem e nada mais importa. Ela joga tudo pro alto, mas eu não vou contar mais, senão vai estragar o final. Eu não paro de pensar nele. Pra que se odiar se a gente pode se amar? A Sônia, que é seu personagem, conta um pouquinho sobre. Sônia é uma jovem mãe, faço questão de frisar jovem, tá nessa crise de amo meus filhos, é a maior alegria da minha vida, mas cadê o resto?
Como é que eu faço para resgatar aquilo tudo e para me redescobrir agora como mãe, como mulher, como indivíduo. Ei, tá bugado. Fazer o filme me fez repensar um pouquinho essa minha ideia de... Repensar em que sentido? Não. É porque falando repensar, parece que eu falo assim, depois de fazer o filme eu não quero ter filho. Não! Não, aconteceu ao contrário. Eu sempre tive muito claro pra mim que provavelmente eu não teria filhos. E depois de fazer o filme, eu acho que não, acho que talvez seja uma experiência interessante. E os homens desse filme? Eu não me comprometo, eu vou ter que falar agora mal de homem. O filme faz por si só isso. Achei pequeno. Como assim pequeno? Achei pequeno. Pequeno. Só acho que podia ser um pouquinho maior. De velha, como é que você reconquista a sua mulher falando mal do biquíni dela? Eu acho que é um filme leve, que mostra as mulheres de hoje de uma maneira bem humorada. A Maitena fez alguma interferência, fez alguma exigência? Como é que foi isso? A gente sabe que ela viu e curtiu, né? Ela gostou. Isso pra mim já era tudo que eu esperava, assim, que era ter essa aprovação, vamos dizer assim, da Maitena. E Mulheres Alteradas estreia na próxima quinta-feira em todo o Brasil. Carcará é um desenhista interessado por uma São Paulo fora do cartão postal, um lado fantasmagórico da cidade. A gente deu um passeio com ele para conhecer os locais que o inspiram. E você também pode ver o trabalho dele na exposição São Paulo Fantasma. Eu estava andando aqui de madrugada, cara, e eu achei lindo aqui. Eu já tinha vindo aqui antes, aí depois eu falei, eu vou desenhar aquela fábrica. Meu nome é Henrique Figueroa, mais conhecido como Carcará. Eu pichava muro quando eu era adolescente, pré-adolescente em Brasília. Mas eu fui para ilustração, porque eu desenho desde criança. Eu tinha uma avó, a minha falecida avó, ela pintava pano de prato e ela percebeu alguma coisa que eu levava jeito para desenho, então ela me incentivava muito a desenhar. Aí eu comecei a me especializar em desenhar a cidade, cara. Não foi nesse horário não, eu costumo fazer mais incursões noturnas para encontrar lugares para eu ilustrar, né? E aqui foi um deles, que é a Avenida do Estado, que eu acho que é o marco da cidade de São Paulo, que tá Parque Dom Pedro, Brás, o mercado municipal tá bem ali. E eu peguei essa visão aqui, que eu achei bem choque mesmo, né? Uma coisa bem industrial, bem São Paulo, bem Gotham City. Mas eu não me dou muito bem com o computador, eu gosto de desenhar à mão. Eu busquei alguma poesia assim, nessa coisa tipo o primeiro trabalhador atravessando a Santo Amaro, numa segunda de manhã, bem cedo. Essa poesia que São Paulo tem, né, cara? Às vezes eu tô passando de carro, eu tenho um flash, eu falo, nossa, esse lugar é perfeito para desenhar. Se eu não consigo tirar foto na hora, eu tento fazer depois. Aqui é o Brás. Quando cai a noite, fica completamente abandonado. É uma pena isso, porque é lindo aqui. Eu quis misturar essa coisa da casinha antiga com essa torre acho que é de celular isso aí, cara. E como sempre, esse monte de fio que São Paulo tem, né, cara? E pichações. Depois do nanquim, quando eu vou colorir, é a parte que eu me divirto mesmo. É pincel, é aguada, então você joga o azul e depois você vem com sépia, aí você vai... E o efeito ele vai nascendo na hora. Tomara que seja um registro da cidade nesse 2018 aí. E eu acho que daqui uns 10 anos a maioria deles nem vão existir mais. Não tem como mudar isso. São Paulo é caótico mesmo. Sem regras, né? Ela é cantora, compositora, clarinetista e já participa de vários projetos bem interessantes na música. Eu tô falando de Maria Beraldo, que acaba de lançar seu primeiro disco solo, chamado Cavala. Uma cavala, ela cavalaria, ela
tão lisa. Ela cavala uma cavalgaria sua, tão lisa, coisa tão lisa. Cavala é o motivo que a gente tá aqui, mas a gente tá aqui nesse espaço também, que é um espaço incrível, que é de um coletivo. É o coletivo Cabeças aqui, são várias minas muito massa que cortam cabelo, que tem uma visão da estética e da imagem como uma parte importante para a sua identificação. Como a nossa imagem é importante para que a gente se sinta bem, para nossa integridade, para nossa identidade, né? Então foi muito massa encontrar com elas. Aí aqui tem brechó também, enfim, não é só um lugar de cortar cabelo e descolorir sobrancelha. Cavala, ruiva, cavalaria. Com isso eu falei, nossa, é tipo um rabo de cavala. Aí eu queria isso no show, acho que vai dar uma coisa de movimento também. Linda, coisa tão lisa. Você é uma instrumentista, participa de um grupo instrumental super legal que é o Quarta B. É da banda do Arrigo Barnabé. Pego aquelas gordurinhas das junções das duas coxas. Vejo sua cara de louca. Cavala é o primeiro disco solo. E a vontade de estar fazendo um projeto mais autoral surge quando, Maria? Surge quando eu começo a compor. Eu compor teve a ver com eu começar a cantar e descobrir o que fazia sentido cantar. Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um homem ou uma mulher. E aí tinha coisa de que eu tava saindo do armário definitivamente. Eu comecei a me relacionar com o fato de eu ser lésbica. De uma maneira mais... Encontrei uma paz nisso, sabe? E aí essas músicas foram feitas nesse processo. Vive um momento tenso, livre, leve, solto de coração. Foi um processo de descoberta das mulheres da minha vida. Eu vi Helena seu parto normal. Eu vi Helena seu brilho chegar. E como é que foi a construção da sonoridade desse disco? Quando começava a ter muito elemento... Não, vamos tirar. Então, ele é um disco também com poucos elementos, estruturalmente falando. Eu tinha alguma coisa na minha cabeça pro som do disco que eu tava tentando buscar em referências, assim. Teve 2 discos que foram referências claras pra mim, que me deu um alívio quando eu ouvi. Um deles é o Anti, da Rihanna. E o outro é o Clipping. São 3 caras, assim, que é uma galera do rap. Esse disco, ele é muito individual, mas ele é da minha relação. Sou eu em relação a todas essas mulheres. E então acho que ele é um disco construído por nós todos. E agora vamos falar de um novo espaço para a arte brasileira. Foi inaugurada no interior de São Paulo, em Itu, a exposição permanente da Fundação Amaro, que também abriga ateliês e residências artísticas. O Metrópolis, claro, estava presente. Esse espaço que estamos criando aqui no interior do estado de São Paulo fica em Itu, numa antiga fábrica de tecidos, São Pedro, né, que agora recebe o nome de Fábrica de Arte Marcos Amaro. Ela está passando por uma transformação, né? A gente quer preservar as suas características, um patrimônio tombado, né, um prédio tombado pelo IFAM. O lugar é muito marcante e eu acho que é o lugar ideal para a arte, né, porque ele é um lugar desafiador para o artista, né, para a criação, né? E é nesse ambiente que a gente cria o nosso espaço de arte. Nasceu da minha vontade de transformar a minha vida e, consequentemente, das pessoas do meu entorno. O intuito é promover arte, cultura, criar oportunidade para jovens artistas, para as pessoas se expressarem e transformarem as suas vidas de alguma maneira. E gostaria muito que se tornasse um polo de arte também para fazer parte da agenda internacional. A gente está diante aqui de um trabalho que é talvez o mais icônico da exposição, porque é uma peça do Aleijadinho, esse artista maior que a gente tem, né, que é do século XVIII.
A Adriana Varejão falando para a gente também de colonialismo, de um barroco, que a gente está do lado também do Aleijadinho, né? O Krasber, nada mais barroco que essa escultura dele também, né? Dramática, né? Essa coisa de um tronco, né? que ele extrai de um mangue, né? Que guarda as marcas de uma queimada, né? O Nuno Ramos, né? Um artista egresso dos anos 80, com uma obra matérica, né? Aqui a gente tem a Ana Tavares, né? Um trabalho de 1994, né? E no meio disso tudo tem o Véio, né? Que é um artista do sertão sergipano que faz uma escultura orgânica que ele encontra na natureza, né? Ele encontra nos troncos a forma escultórica que ele deseja, né? A gente está num espaço que é do artista Marcos Amaro, né? Então nada como importante mostrar um trabalho dele que está aqui atrás da gente, né? Que é um trabalho, né, que eu gosto muito, ele fica fixo nesse espaço praticamente, porque ele é um trabalho de forma pesada, né? Orgânico, grande, né? E eu gosto muito porque é um gesto pictórico, né? E aí nós convidamos artistas, atores de teatro, né, para fazer uma performance aqui, relembrando para a gente os tempos de Almeida Júnior, né, através de suas pinturas. Pensando num artista que é da cidade de Itu e uma forma de homenagear o artista e a cidade. Então a gente tem aqui o caipira, né, cortando fumo, a modelo fazendo uma pose para a gente lá agora, olha só, né. Então tudo isso faz parte desse momento que a gente quer justamente criar uma interação de fato da arte com o público, né. Entramos para dentro do estado de São Paulo e eu acho que a montagem dessa coleção, que está só no início, vai pontificar aqui na cidade um polo tão significativo como os grandes museus de arte que nós temos no Brasil. Ele tentou emplacar seus quadrinhos nos jornais impressos, mas não teve sucesso. Então tentou a internet. E foi lá no Orkut, lembra do Orkut? Foi lá que ele começou a estourar. Carlos Ruas é o responsável pelas tirinhas de Um Sábado Qualquer, que fala de religião com humor. Eu cresci em escola católica, minha avó era espírita, era médium, psicografava, tinha um medo do caramba. E meu pai era ateu. Então essa lambança religiosa que eu cresci, eu acho que ajudou a eu ficar meio agnóstico, digamos assim. Que acha que essa questão da existência de Deus ou não nunca chegará a um resultado e vive bem assim. Mas eu gosto de pesquisar muito as religiões, estudar por que o ser humano necessita tanto de explicações. E assim surgiu Um Sábado Qualquer, como por exemplo com a série Boteco dos Deuses, onde eu coloco todos os deuses numa mesa de boteco, Deus, Zeus, Odin, Ganesha, Lucy, todo mundo, cada um representando uma divindade. Então a minha intenção é tentar trazer a filosofia, tentar trazer debate, tentar trazer diversidade. Existem pessoas que se sacrificam por Deus. Outras sacrificam outros por Deus. Outras não comem animais por Deus. E de tantas pessoas falarem que eu não podia brincar com Deus, né, não importando a temática, né, já seria uma heresia eu brincar com Deus, eu pensei numa charge em Deus, na gangorra, triste, porque ninguém senta do outro lado, folhinhas passando, e com a frase embaixo, com Deus não se brinca. Acho que deu tilt. Eu faço uma leitura bíblica, eu faço uma leitura dos livros sagrados e eu tento ver o que há de divertido naquilo. A Bíblia fala, né? E Deus criou Adão, né? E Deus criou o homem. Eu falo, não, peraí, calma, como ele criou o homem? Quais são os elementos para a criação? Então, como fica essa lacuna, eu começo a fazer Deus meio atrapalhado, né? Botando lá carbono, hidrogênio, as composições químicas do homem, misturando tudo. A dificuldade que ele teve até conseguir chegar, até o bolo ficar bonito. O que Jesus fez até os 30 anos? A Bíblia não fala. Ó, tá aí, ó. Tá aqui. Eu o livro mais recente, A Infância de Cristo. Todos os produtos que eu crio, eu tento colocar algo novo nele. Eu pensei em fazer, por que não, então, uma luminária Deus te ilumine. Né? Seu dever de casa, né? aquele trabalho árduo que você tem. Aí você bota na tomada, isso aqui é uma luminária, né? E LED, aí e ele ilumina aqui. E ele ilumina o seu trabalho. Ó Senhor,
Mostrai-me o caminho. Lúcifer, que está ali atrás, que também já virou... Vende bem? Vende mais que Deus. Vende mais que Deus. Pois é. Vende mais que Deus. Lúcifer, desculpa, Deus, mas é que vende mais que você. As pessoas... É que o Lúcifer, ele é uma simpatia. O Lúcifer que eu criei, eu botei ele como um injustiçado. Porque é fácil você não assumir os seus erros e colocar a culpa no outro. Nesse caso, o outro é o capeta, né? Tudo é culpa dele. E ninguém assume os seus problemas para tentar resolver. Então, eu criei ele com esse perfil e acho que muitas pessoas se identificaram. Eu acho que eu consegui, eu sou muito feliz em dizer isso, agradar gregos e troianos. Eu faço cristãos e ateus rirem da mesma piada. Isso, eu sei o quanto é difícil conseguir isso. Muito legal, né? Sim! Bom, o Carlos Ruas está também no próximo bloco. É que ele nos presenteou com algumas charges para ilustrar a entrevista que a Adriana Couto fez com o Rui Castro. Sim, Cunha. E eles conversaram muito sobre o livro Arte de Querer Bem. São muitas histórias e o papo tá bom, então você não sai daí. Eu não vejo realmente melhor destino para mim quando eu pegar a mala, entendeu? Do que ir para os sebos, né? Espero que tenha sebo. Não faço questão que seja no céu, nem no inferno, nem no purgatório. Que seja no sebo. Tá ótimo. O endereço não me interessa. Rui Castro tenta quebrar a desesperança que assola o país com suas histórias e causos. Em seu novo livro, chamado A Arte de Querer Bem, ele reúne 101 crônicas escolhidas pelo próprio autor que trazem, na essência, uma espécie de antídoto contra o pessimismo. Esse livro aqui, Rui, reúne mais de 100 crônicas, 101 crônicas. Entre 2008 e 2017, é a página 2 da Folha de São Paulo. E a página 2 da Folha é uma página séria, evidentemente. Claro. Ela fala de política, de economia, negócios, né, assuntos adultos, digamos assim, né? No meio dessa seriedade toda, no pé da página, você tem 4 vezes por semana um espaço, né, oriundo do Rio, assinado por mim, e que não tem nenhum compromisso com nada do que está em volta ali, né? Ou seja, eu não sou um colunista, eu sou um cronista. Uma coisa que caracteriza o cronista é que ele não tem o menor compromisso com a seriedade, com a objetividade, com a atualidade, com nada. Ele escreve o que ele quiser. E, eventualmente, faço uma crônica, quando eu tenho um assunto, me vem uma ideia, que seja uma coisa, não vou dizer poética, mas uma coisa lírica e uma coisa que faça com que a pessoa tenha prazer em estar lendo aquilo, né? Juntamente com o seu café da manhã, né? No meio daquele monte mais notícias, né? De que os jornais são feitos, geralmente, precisa ter um espaço para o leitor dar uma respirada e dizer assim, puxa, realmente acho que o mundo merece uma chance hoje. Tem uma das coisas que eu adorei saber, não tinha lido no jornal, foi a sua primeira reportagem assinada, numa exposição do Noel, e que você teve a oportunidade de conhecer todos os bambas do samba do Rio de Janeiro, da música brasileira, num só dia. Isso é inacreditável, né? Em 1 minuto e meio, eu apertei a mão, eu com 19 aninhos, na minha primeiro dia de trabalho, de certa maneira profissional, eu vou lá e sou apresentado ao Pixinguinha, ao Donga, ao João da Baiana, ao Paulo Tapajós, o Braguinha, o Jacó do Bandolim, o Almirante, ou seja, isso em 1967, estavam todos vivos, aqueles senhores, né, bonitos, abessa, aqueles ternos marrom, aquelas escuras, aquelas gravatas, né? E ali estava a história da música brasileira até então, né? Então tem até uma coisa que eu não contei no texto, que eu pensei comigo assim, a partir dessa noite, todas as minhas noites vão ser como essa. Isso é uma frase de personagem de Scott Fitzgerald. É claro que não foi, né? 2001 é um filme que para você é um filme emblemático, porque ele aparece em muitos momentos, o Kubrick também, você é muito fã do filme. Sou muito fã do filme, quer dizer, eu sou muito fã do Hitchcock também, do Woody Allen, né, de muita coisa. Mas eles não estão aqui. Não, pois é porque o 2001, eu nem me tinha me dado conta de que ele está tantas vezes no livro. Mas realmente ele foi uma coisa assim
impressionante na época, né? Era uma nova concepção de cinema. Eu saí do filme a primeira vez certo de que era o maior filme da história do cinema. Tanto que quando eu saí dali, fui lá para o Correio da Manhã, onde eu trabalhava, e conversei com os críticos, e eu era o único que tinha visto o filme, e eles me ouviram assim com curiosidade, né? Não foi assim, esse garoto não sabe o que está falando. Mesmo porque vários no dia seguinte foram ver e concordaram comigo. Outra que eu adorei a história de que você diz ao seu amigo assim, eu quero... Quando eu morrer, eu não quero ir pro céu. Eu quero ir pro sebo. Pro sebo. Essa frase eu falo pelo menos uma vez por semana. O sebo é um lugar para onde os livros vão depois que supostamente morrem, né? Morrem, mas não morrem, né? Quer dizer, ali o sebo é a segunda vida, ou a terceira ou a quarta vida de um livro, né? O sebo não é um cemitério de livros, é o contrário. Os livros nascem, renascem ali o tempo todo, né? E eles têm uma segunda chance, ou terceira ou quarta, de serem amados de novo, né? Eu acho que o sebo é uma coisa assim, tem um fluido, né? Tem uma eletricidade positiva, né? Uma coisa muito bonita. E eu não vejo realmente melhor destino para mim, quando eu pegar a mala, entendeu? Do que ir para o sebo, né? Espero que tenha sebo. Não faço questão que seja no céu, nem no inferno, nem no purgatório. Que seja no sebo, tá ótimo. O endereço não me interessa. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Então vamos para uma conversa fiada que é a cara do Brasil agora, que é Copa. Eu estou tendo que tratar de Copa do Mundo, na minha coluna no jornal. Mas eu tenho que achar um gancho que não ocorreu a ninguém. Eu descobri que Rui, em russo, é um baita palavrão. É um palavrão tão cabeludo que eu não posso nem dizer aqui o que é, entendeu? Mas a gente faz pi, mas só para eu saber. É o c... É verdade? Então, é o seguinte, eles inventaram uma maneira, para não criar problema, inventaram uma maneira de mudar o símbolo em cirílico da inicial, de modo a alterar o som do nome. Então, o que é Rui, quando a maneira dele de escrever, eles botam uma coisinha, um símbolo diferente, aí vira uma coisa assim diferente, como Rui ou Piru, sei lá, Piru, Rui, que lá não quer dizer nada. Então, eles fizeram isso. Aí me lembrei que eu tenho um livro publicado na Rússia, né? O livro Carnaval no Fogo, sobre o Rio, foi publicado na Rússia. Então, fui lá olhar como é que eu estava, né? Eu fui lá, olhei e vi que eles também alteraram o meu nome, né? E você não sabia disso? Eu não sabia que tinha esse problema, né? Então fiquei até contente, né? Porque agora eu já posso andar, se um dia eu for à Rússia, eu posso andar pela rua de cabeça erguida, né? Sem ser confundido com o... Nessa rotina de 10 anos escrevendo 4 vezes por semana, você deve ter ali traçado uma rotina. Você tem uma rotina ali para escrever. Todo dia de manhã nós caminhamos. Eu e a Heloísa caminhamos. Eu moro no Leblon, ela mora no Arpoador. Eu vou até o meio do caminho, ela vem de lá para cá. Então, nesse espaço, que são uns 2 ou 3 quilômetros, à beira-mar, todo dia de manhã, eu vou escrevendo mentalmente a coluna. Aí, quando volto para casa, basicamente é só bater. Vou até reler. Foi bom eu conversar com você, porque agora eu já estou sabendo uns bastidores, como é que foi. Pronto, você também. Aqui, ó, a arte de querer bem. Rui Castro, muito obrigada. Obrigado, querida. Obrigado, então, ao Rui e ao Carlos Ruas, que fez estas charges que você acabou de ver. E agora, Cris, música clássica? Sim, vamos falar de música erudita, que, aliás, é sempre vista com bons olhos, né? Mas isso não parece ser suficiente para atrair o público às salas de concerto, né, Cunha? Bom, então, na tentativa de aproximar as pessoas desse universo musical, a gente convidou a colaboradora Isabela Pulfer para dar umas dicas. E olha que entre as dicas ela separou uma para quem está no clima de Copa do Mundo e quer conhecer os compositores russos, por exemplo. Olá, meu nome é Isabela Pulfer, eu sou assessora artística do OSESP, sempre trabalhei com música clássica, aliás, comecei na Rádio Cultura, trabalhei lá por vários anos e eu queria, enfim, nesse tempo aqui do Metrópolis, trazer um pouquinho da música clássica para o programa e ver se eu convenço as pessoas a irem na sala de concerto.
justifica ir numa sala de concertos, a gente pode ouvir no YouTube, no Spotify, é você entender como uma experiência sensorial, assim, não tem nenhuma potência sonora que traga toda a sensação de você assistir sentado com uma orquestra toda no palco. Um dos mitos que existe em volta da música de concerto é que ela é cara. Então hoje eu vou aproveitar aqui para dizer que isso é mentira. Quase todas as orquestras, todos os teatros têm uma série popular, tem ingressos a 20, 10, 30 reais. Então pega um bloquinho ou seu celular, anota todas as dicas que eu vou dar de vários concertos até 30 reais que acontecem em São Paulo. Dia 8 de julho, ao meio-dia, a Orquestra Experimental de Repertório, lá no Teatro Municipal, com Jamil Maluf, faz o prelúdio do Lohengrin e a primeira sinfonia de Mahler. Mahler é um dos meus compositores favoritos, assim, e a primeira sinfonia, ela é a porta de entrada para drogas mais fortes, para sinfonias outras, assim. Então, vale muito assistir, e custa R$20. Aqui eu vou destacar um pouquinho também o repertório russo, aproveitando que a gente está na Copa da Rússia, que eles fizeram uma primeira fase maravilhosa, com direito à goleada. E tem esse Tchaikovsky, que é o Souvenir de Florence, que é uma peça linda, linda. E por R$10 você pode ouvir. A EMESP é um projeto enorme assim, de ensino de música e eles têm várias orquestras. Tem, enfim, a Orquestra Tom Jobim, eles têm grupos de câmara, tem jazz e um dos maiores projetos lá dentro é a Orquestra Jovem. E também, em agosto, eles recebem o Christian Budo, que é um pianista brasileiro que está fazendo uma carreira internacional brilhante. Ele toca o Schumann e também nesse concerto tem a Sagração da Primavera, do Stravinsky. Para os jovens que gostam de rock and roll, essa peça assim, não deixa nada a dever. Assim. Se você nunca assistiu um concerto e gosta de rock, vá assistir a Sagração da Primavera. Pegando uma carona desses ingressos baratos, em julho a gente tem assim, os borbotões no Festival de Campos do Jordão. Além da programação que acontece na cidade de Campos, tem concertos na Sala São Paulo. E eles são ou de graça ou custam R$20. Quase todos os dias, às 7 da noite, tem música de câmara na Sala do Coro. E às 8h30, enfim, as melhores orquestras do Brasil acabam se apresentando no festival. Venham assistir os concertos, porque é assim que você forma o seu gosto, que você descobre compositores. E, enfim, o mundo da música clássica é uma coisa inesgotável, assim, muito interessante. Vamos apoiar assim, todo esse repertório, enfim, conhecer coisas novas. E no próximo bloco, um espetáculo criado a partir das ocupações das escolas estaduais. Mas antes, você vai viajar? Então anota aí as nossas dicas de exposições mundo afora.
Metrópolis de volta. Museus e outras instituições culturais estão tendo que recorrer à justiça para conseguir realizar exposições com obras que vêm do exterior, não é, Cris? É isso aí. É que os aeroportos de Cumbica, Viracopos e Galeão mudaram as regras na taxação sobre as obras de arte que entram no país. Antes, a cobrança era feita com base no peso da carga e, desde março, essa cobrança passou a ser feita sobre o valor da obra. Essa alteração aumenta exorbitantemente os custos e, claro, inviabiliza muitos projetos culturais. Eu acho que a arte é a melhor forma de olhar o mundo. É a melhor lente que todos têm direito de usar. E, portanto, o acesso tem que ser irrestrito. E eu acho que, na hora que a gente deixa de fazer projetos por conta de taxações que não existiam no passado, nós estamos prejudicando o desenvolvimento cultural da população. A polêmica começou em março, quando as concessionárias dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Galeão resolveram mudar os critérios para a taxação de obras de arte que entram no país. Até então, o que nós tínhamos como adoção de procedimento era a cobrança de capatazia e armazenamento, portanto, o manuseio e armazenamento das embalagens quando da chegada ao Brasil, o cálculo era feito em função do volume cúbico e do peso. E, de repente, resolveram mudar este procedimento e essa regra, cobrando uma porcentagem relativa ao valor declarado das obras. A nossa antiga tabela 9 era 0,15% sobre o volume cúbico e agora passa a ser 0,75% sobre o valor declarado. Começa em 0,75% e chega até um máximo de 4,5%, dependendo de quantos dias leva para liberar. É absolutamente impossível, né? 10 vezes mais daquilo que se paga hoje. Esse ajuste de caixa que os aeroportos estão querendo fazer, na verdade, quem vai pagar somos todos nós. A mudança se deu por uma reinterpretação do conceito cívico-cultural na aplicação de tarifas sobre importações temporárias. Eles estão se valendo de uma expressão que existe na lei, onde lá está que apenas deverão ser calculadas essas tarifas pelo peso para as obras destinadas aos eventos cívico-culturais. Entretanto, eles extraíram este cívico, que evidentemente ele quer demonstrar o seu conceito de universalidade, de civilização, para dar-lhe uma conotação patriótica, dizendo que, ainda que possa ser cultural, não é cívico. O Ministério da Cultura é o órgão máximo de gestão da cultura no país. E o Ministério da Cultura entende como relevante e de interesse nacional que eventos culturais como a SP Arte, tendo eles ou não caráter comercial, inclusive está na lei 8313, que independentemente do caráter comercial ou não dos eventos culturais, eles são entendidos como culturais. Em nada afeta a natureza do evento, cobrança ou não de ingresso, comercialização ou não de obras de arte. Ao que me consta, o artista não vive de mesada do governo. As novas regras impactam diretamente grandes exposições que acontecem no país. O MASP teve que recorrer à justiça para conseguir viabilizar a mostra Histórias Afroatlânticas em conjunto com o Instituto Tomiotaki. São mais de 400 obras, sendo que 132 obras vêm do exterior, né, de mais de 10 países. Essas 132 obras são avaliadas em mais ou menos 600 milhões de reais. Nós entramos com liminares tanto em Guarulhos quanto em Campinas, né, para que fosse aplicada de novo a tabela 9, a tabela pelo peso. Se a gente trouxesse essas obras pela tabela 7, seria aquele 0,75%, a gente estaria falando de 4 milhões e meio de reais de tarifa aeroportuária. Para dar uma dimensão, a exposição inteira com as 400 obras no MASP e no Tomiotaki custou 3 milhões de reais. Nós temos que pagar para os museus uma taxa, né, que eles cobram pelo empréstimo da obra. Né? Nenhum museu, com essas exposições assim, não cobrou a taxa que o aeroporto quer cobrar da gente. Né? O Ministério da Cultura já se manifestou junto à ANAC e ao Ministério dos Transportes. Mas, por enquanto, recorrer à justiça é a única opção das instituições. Os aeroportos responsabilizam a ANAC responsabiliza os aeroportos, mas ninguém percebe que nós temos, no fundo, uma parte do poder público executivo, toda a sua área de transportes,
em absoluta falta de sintonia com a área da cultura, com o Ministério da Cultura. E é lógico que deveria existir um mecanismo de solução administrativa desse contencioso, de modo a isso não ter que chegar sequer ao judiciário. Eu acho que do ponto de vista meu, como uma cidadã preocupada com a situação do país, o destino que nós estamos trilhando, eu acho que é uma questão que a gente deve levar seriamente ao CAD, né, com essa ameaça de que isso seja uma formação de cartel com a complacência da agência reguladora. Eu acho que o CAD deve ser informado e o Ministério Público também. Que isso é uma situação que está além de uma pequena questão interpretativa. Acho que nós estamos aqui com um problema de governança no país. O aeroporto de Guarulhos divulgou nota informando que segue todas as regras previstas no contrato de concessão. Eles alegam que a taxação por peso é aplicável exclusivamente a cargas destinadas a eventos científicos, esportivos, filantrópicos ou cívico-culturais e que mudaram a forma de cobrança porque alguns eventos artísticos não atendem essas características. Já a ANAC enviou um comunicado informando que não cabe à agência interpretar o conceito da expressão cívico-cultural e que a tarifação das obras de arte em aeroportos é tema de política governamental, não cabendo a ela, um órgão técnico por natureza, interferir no assunto, a não ser com prestação de assessoria aos órgãos de governo. Bom, você vai ver agora uma experiência de jovens da periferia de São Paulo que é pura emoção. Eles participaram dos movimentos secundaristas de 2015 contra a proposta do governo de fechar mais de 100 escolas paulistas. Todo aquele sentimento de luta, de resistir ocupando as escolas para que não fossem fechadas, de medo da violência que eles poderiam sofrer e de esperança por um futuro melhor, foram transformados numa peça de teatro. Eu fui ver o espetáculo Quando Quebra Queima, da coletiva Ocupação, e confesso que saí de lá emocionado. Quero saber a história do grupo de vocês, como começou? A coletiva ela tem muitos inícios. Ela nasce primeiro porque existe um movimento secundarista, nasce nas ocupações. Nesse período de ocupação se produz muita coisa, né? Se produz pensamento, se produz música, se produz performances. E nesse contexto de ocupação se tem um encontro entre o movimento secundarista e o teatro. Na peça a gente mostra essa transformação que ela se deu tanto no campo das ideias, da nossa cabeça, o modo da gente pensar, de a gente ver a sociedade, mas se deu muito fisicamente, nas nossas roupas, em tudo, assim, tipo, nas relações. Bololô, vamos ocupar. Essa é a minha escola e ninguém vai me tirar. Bololô, Ela reivindica, ela propõe, ela rasga, ela faz coisas que eu achei maravilhoso, não esperava. E aí, além do que eles já vivenciaram, né? Quando eles estavam no movimento, quando estavam nas ocupações, aí agora revivendo no teatro, dando a oportunidade da gente estar dentro, da gente ser incorporado. Queria que a minha filha estivesse aqui. Acordei. São 4 horas da manhã. Eles vão chegar a qualquer momento. Eu preciso levantar. Pessoal, eles vão chegar a qualquer momento. A gente precisa levantar. O nome do espetáculo está lá no fundo. Quando Quebra Queima... surgiu do quê? A partir do momento que se pula o muro da escola, quebra o tempo, quebra uma maneira de ser, quebra um corpo velho, quebra uma configuração de controle, queima e se transforma. Eles chegaram. Não consigo. O choque chega e pega o João. O choque me pega. Eles me pegam pelo cachecol e me arrastam pelo chão do centro Paula Souza. Vocês mostram essas fotos durante o espetáculo, né? Sim, a gente tem um momento em que a gente dialoga com o público e contando nossas memórias e elas são meio ilustradas pelas fotos também. As escolas públicas, estaduais e municipais mais se parecem com prisão. A gente mal tinha aula, porque professor tem motivo de sobra para reclamar. Por que você escolheu essa? Nossa, porque foi um momento muito
muito forte assim na minha vida, que foi quando eu fui detida pela primeira vez. O mesmo material que eles usavam para colocar a gente enfileirado, que nem um monte de gado, tipo, parado assim, que nem um monte de número, que é o que a escola quer. Esse mesmo material que é a cadeira, a gente usou como um material de luta. É também uma disputa de narrativa de quem está de dentro, mostrar a humanidade, né, dessa luta, assim. E é um negócio de acordar, porque é uma potência, essa gente é uma potência. A gente quando vê o brilho nos olhos, o tesão, a ousadia, a coragem, né? A elaboração de agora. E no teatro oficina, tem espaço mais perfeito para esse testemunho, para esse documento, para esse grito. Tô maravilhada. Tanto que a gente termina a peça na rua, olhando pro terreno vazio e clamando que vai vir, né? Ocupa a rua! E eu acho que fazer essa peça é tentar encarar esse futuro, tentar encarar para tentar mudar mesmo, assim, sabe? Tentar mudar essa realidade que para mim mudou um pouco depois das ocupações, mudou muito, na verdade, né? Mas que para muitos estudantes ainda não mudou e vai continuar o mesmo. E enquanto continuar o mesmo, a gente vai continuar aqui apresentando, porque eu acho que o teatro, ele tem que ter essa função. E você, conhece o fotógrafo Eugênio Sávio? Não? Bom, ele é o idealizador do Festival de Fotografia de Tiradentes. Mas é bem provável que você conheça, na verdade, uma das fotos dele que viralizou nas redes sociais. Sávio estava na Rússia no último Jogo do Brasil e registrou o jogador Paulinho numa posição digna de um bailarino do Bolshoi. O lance que deu origem ao primeiro gol rendeu muitos memes e montagens, até com obras de Matisse. Então dá uma olhada e a gente volta já já. As histórias dos africanos que vieram escravizados e toda a influência cultural dos povos negros compõem uma das maiores exposições já apresentadas no MASP. Pois é, Histórias Afroatlânticas traz mais de 400 obras do Brasil e do mundo para recontar nossa história a partir desse ponto de vista. A mostra está em cartaz simultaneamente lá no MASP e no Instituto Tomi Otaki também, né? É isso, e eu já fui vendo. Já viu? E aí? Nossa, é um arraso. É mesmo? É, e na semana que vem a gente mostra todo esse passeio que a gente fez nos 2 museus. E aqui a gente se despede. Um beijo para você. Até terça-feira. Tchau, tchau.